nossa primeira reunião. Eu acho que a gente terá outras, né, no decorrer do nosso processo aí, porque eu acho importante, como eu falei na reunião do NDE, eu não vou fazer nada sozinha esse trabalho é nosso, e aí, por isso que eu, né, falei, vou fazer uma reunião com o pessoal para a gente já organizar as nossas vidas, tendo em vista que no dia 24 agora deste mês já deu início a primeira disciplina do 8º semestre, e a minha disciplina, a nossa disciplina, ela vai ter início em dezembro apenas, dia 6 de dezembro. Mas eu até falei para a Rose hoje que se nós formos imaginar de 6 de dezembro que a gente tem para final de janeiro, início de fevereiro, a gente ter esse texto pronto, é muito pouco tempo, né? Então, nós teríamos que começar os nossos trabalhos antecipadamente. Então, a nossa pauta para hoje é discutir uma data possível para todos nós, para que a gente possa fazer uma reunião com os discentes, todos eles, e aí nós vamos falar com eles, vamos nos apresentar, né? Vamos falar falar nossos nomes, as nossas, né? Todas as nossas algumas coisas importantes para eles saberem mesmo, a nossa área de atuação, e também falar sobre o manual, que é um documento que foi feito por nós, pelo nosso grupo do NDE, né? Teve a ajudinha aí da Melry, do Marcos, né? O olhar do... Não sei se a Rose chegou a olhar o manual já, mas é um documento que eu vou disponibilizar depois para vocês. Eu vou só passar para o Marcos novamente para ele dar uma ajustada no sumário que desconfigurou, e depois a gente vai ter disponível para nós todos, tá? Para todos nós aqui do grupo. E esse manual também ele será disponibilizado na plataforma para os alunos. É claro que foi um material feito para eles. E o que tem nesse manual? Boa noite, professora Eliana. Seja bem-vinda. Esse manual ele tem algumas indicações, né, de como fazer o projeto de pesquisa, no caso, que nós já fizemos, é claro, mas é importante eles terem essa informação, foi um processo já passado por eles, e tem uma orientação de como que vai ser o artigo do curso, né, o artigo final. Então, tem o modelo de artigo, tem as partes que né, compõem o artigo, tem a linguagem que é utilizada no artigo. Então, tem algumas orientações a esse respeito, além de algumas informações da própria ABNT que está anexo, né, nesse documento. Então, é um material que eu acho que vai ajudá-los e vai nortear o nosso trabalho, tá? Esse manual, ele tem lá o modelo do artigo, e como a gente sabe que é o artigo que a gente vai ter como produto final desse curso, a gente precisa ter um alinhamento, né, em relação a esse tipo de texto, tá? Pode falar, Marcos. Obrigada, Marcos. Então, a Melry, se a Melry quiser falar um pouquinho também a respeito do manual, porque ela foi uma colaboradora também.
Então, é mais essa perspectiva mesmo que o Marcos falou, né? De ser algo prático, porque o que a gente sempre via era manuais que ficavam repetindo no corpo do texto tudo que já tem na ABNT. Então, principalmente em relação a citações, como fazer referências. Mas lembrando, como a Gisele disse, foi uma construção. Nós estamos aceitando aí, né, Gisele? Se for necessário, né, alguns apontamentos para atualizarmos, lógico, após a visita do MEC. Mas é mais nesse sentido. Gisele, aí no final tem uma fala. Eu só repete aí, a disciplina mesmo começa Dezembro. em dezembro e encerra. Ela vai encerrar em março. Então, mas aí eu me preocupo com uma coisa, conhecendo já um pouco dos alunos, assim, vamos pensar aí como bolsa. A gente vai começar a receber a partir de dezembro, certo? E mesmo que a gente faça essa força-tarefa, se a gente começar a antecipar, a gente vai trabalhar até março, vocês podem ter certeza. Porque tem os alunos que eles vão deixar para a última hora. Então, assim, eu não sei. Boa noite, Silvia. Então, assim, a gente vai antecipar. Meu filho quer imprimir um desenho, agora eu vou ali imprimir para ele pintar. Desculpa, gente. Então, assim, pensar nessa perspectiva. A gente vai antecipar, ok, mas eu penso que a gente vai chegar até março, sim, com aqueles atrasados. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Gente, olha só, são 2 bolsas que os orientadores recebem, apenas. Então, Né? e aí, Gisele, eu até comentei isso com o Marcos. Eu me senti um pouco desconfortável quando a gente participou daquela pré-banca. A gente trabalhou sem receber nada. Não, assim, pensando pelo lado de que somos bolsistas, mesmo sendo bolsistas, não, a gente fez por consideração a você, Gi. Porque não é justo, a gente trabalhou de graça. Aí, então eu penso assim, se for fechar, que a gente vai começar antes e vai encerrar antes mesmo, para não ter ninguém mais para atender em março. Ah, mas a disciplina vai até março, a gente tem direito como aluno de continuar recebendo essa orientação. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque a minha preocupação, Melhor, é o seguinte, é que os alunos, eles vão ter que entregar esse texto antes. Por quê? Nós teremos em março que já estar com tudo fechado, com nota fechada, para que eles possam fazer a formatura. Então, a gente tem que pensar o seguinte: nós teremos que orientar esses alunos para eles terem texto pronto final de janeiro até. Para a gente fazer a banca e eles terem tempo para arrumar, ajustar alguma coisa ou outra. Você está entendendo? Então, não tem como ficar para março. Não tem. Porque março é data final de entrega de nota. Sim, mas eu penso assim, Gi, pensa num cronograma que comece em dezembro e que todo esse processo termine em março. Eles vão ter, ninguém vai ter férias aqui, nem a gente orientando, nem eles, não tem Natal e Ano Novo. Porque assim, poxa, gente, a gente vai antecipar, mas vai continuar trabalhando até março. E vocês sabem que os alunos, se eles souberem que legalmente a disciplina encerra em março, eles vão ficar em cima do que quando a disciplina termina. Tá, O que então, a gente pode pensar, eu tenho uma sugestão. Não vou só criticar, vou dar sugestão. A gente sabe do grupo de orientantes que a gente já consegue, em dezembro, já falar assim: pega esse projeto, vamos transformar esse projeto a itens lá que pode já ser
é transformado num artigo. A gente faz esses alunos que a gente sabe que vão sozinhos, a gente já começa dezembro assim, ó, vai por esse caminho. E pegar firme com aqueles que estão com dificuldade em dezembro, para março, para fevereiro, janeiro já entregar o que dá para fazer isso. Eu não gostaria de começar a trabalhar antecipadamente, mas a gente vai conseguir sim, e ser firme nos prazos. Lembrando, porque então, março a nota tem que estar lançada. Ela está como 60 horas? 90. 80. 90 horas. Lembra como é que foi, como que nós fizemos com o Adalto, Gi? A gente consegue na pedagogia. Até para você acha justo você começar a trabalhar antecipadamente? Não é justo, a gente vai ter que adequar outra. Não, assim, a questão de começar antecipadamente, a minha preocupação era começar antecipadamente, mas para terminar com antecedência. Entendeu? Não, eu não ia pedir jamais Gi, conhecendo os alunos, a Silva e a Rose, as outras meninas, eu não sei se são do IFMT, mas conhecendo os alunos, vocês acham que eles não vão usar como argumento a disciplina legalmente lá no calendário? Vai terminar em março, vai ter gente que vai querer estender até na véspera do encerramento? Só que não tem como, Melry. Se eles estenderem, eles vão ficar, infelizmente, sem apresentar o trabalho. Vai ter uma data para apresentação. Não, beleza. Então, assim, perdeu. Então tá, a gente tem que fazer esse pacto. Então a gente antecipa. Não. Beleza, mas não vai prorrogar para ninguém. Não estou dizendo que a gente precisa antecipar. Eu estou dizendo que nós não temos como deixar para que o aluno ele chegue em março para entregar texto. Não tem como, entendeu? Não tem. Porque em março a gente precisa já ter feito banca, eles já precisam ter feito os ajustes dos trabalhos para entregar esse trabalho para eles já estarem com a nota. Sim. Abril, ela falou que abril eles queriam já fazer a. Na verdade, ela tinha falado março primeiro, né? Depois, aí na última reunião, passou.
É dia 31 de março. Na verdade, Marcos, tendo em vista isso que a Melry falou, eu acho que a gente nem precisa, então, adiantar, porque olha só, estava olhando aqui a data correta do início da disciplina, é dia 12 de dezembro, vai ser na segunda semana de dezembro, 12/12. Eu fui lá na minha anotação, é uma segunda-feira. Então, a gente pode, como é 31 de março, a gente pode. Só que aí tem o caso da Camila, né? Que a Camila é uma aluna que pediu, né? Em dezembro a gente tem que ter as notas dela. Aí a gente precisa de ver como que vai ser essa banca. Uma banca só. Uma banca. Oi, prof. Sim. Sim, eu ia falar justamente isso. Será no primeiro dia da disciplina, no dia 12. Porque aí a gente. Eliana levantou a mão. Oi, professor. Na verdade, em relação a Camila, né? Ela está com o trabalho dela praticamente 98%. Eu acompanhei desde o começo e a gente foi avançando. Enfim, ela está bem adiantada. É só fazer as conclusões mesmo. Essa semana eu passei orientação para ela das conclusões. Tá ótimo. Então vai ser bem tranquila, Camila, e é só pensar na banca, né, prof? Quais os professores, a banca, quantos professores? 2, né? E geralmente são 2, né? Quem são os convidados, assim, são convidados externos ou somente os convidados do Instituto Federal, professora, da banca? Eu participei do curso de formação pedagógica e a Melry também. E aí os professores, eles foram os professores que estavam, né, envolvidos na orientação e tiveram alguns professores que quiseram, né, chamar algum colega para participar da banca. Aí eu vejo, a gente precisa... Você é de fora, professora, das universidades, porque eu moro no Mato Grosso do Sul, né? Eu trabalho numa universidade, na UEMS, e eu tenho colegas meus que trabalham na UEMS também aqui, né? Gi, Oi. Eu acho que se você verificar com o grupo, o interessante da gente dividir a banca entre nós, tipo, um integrante ser alguém da equipe aqui, e aí a gente, enquanto orientador, tem liberdade de convidar um externo. E o outro na. E aí, qual que é a garantia para o externo? Que ele receberá a certificação. Aí a Gisele tem que intermediar e colar a coordenação, né? Porque a Gisele tem da época do Adalto que eu não recebi. Eu também. O meu medo é esse. Porque eu também tem ata que tem banca que eu participei e eu não recebi, prof. Então, assim, eu tenho medo da gente indicar alguém, né? E aí essa pessoa depois não ter o certificado. Então, teria que... posso conversar direitinho com a Heloísa para ver essa garantia da certificação, né? Da ata, né? Da declaração, para poder chamar alguém. E aí a gente, um do grupo, né, e um externo. Oi, Rose.
Uma pergunta, são quantas na banca? São quantas pessoas? São dois. São dois professores. Não, mais dois. E são 3. Então, um interno ao curso, né? Nós que ministramos aulas, podemos fazer um convite para alguém externo, é isso? É o que eu estou falando. Aí a Melry disse que, né, tem essa questão da certificação, né? Porque aí a gente precisa ter certeza que vai ter essa certificação. A pessoa vai ficar cobrando com toda a razão e a gente não vai saber o que responder. Porque você está falando aí. Nós participamos, né, no curso de formação pedagógica e tem ata que acabou não aparecendo. A ata apareceu, porque assim, a gente, além de ter elaborado a ata, o IFMT elaborou uma declaração de participação na banca, porque dependendo, por exemplo, do processo seletivo que nós formos fazer, tem edital que pede a ata ou a declaração. Então, a ata, tranquila, é algo que a gente mesmo, cada um assina digitalmente, ok. O que ainda ficaram devendo para nós foram as declarações. Assim. O que vale é a declaração. A ata Pois é. Depende muito do edital que você participa. Eu falo assim, não só para concurso, quanto para doutorado, né? Para quem não é doutor ainda. Depende muito. Eu acho que a garantia dos 2 documentos, ok. A vantagem de dividir entre nós é que é uma oportunidade da gente, né, contribuir. A gente conhece o grupo, a gente se ajuda, né? Em que sentido? Na orientação mesmo, uma percepção do grupo. A gente tem aí mais pontuação para o Lattes, que para mim isso também é muito importante, e aí convida uma outra pessoa. Então é como a Gisele falou, eu orientadora, mais um aqui do grupo e mais um externo, mas quem faz o convite do externo é o orientador. Gi, como é que você está pensando se a gente for distribuir, se os colegas concordarem aqui entre nós? Eu não pensei nessa parte ainda, não. Eu acho que a gente... Ô Marcos, da outra vez, né, Gisele, a gente delimitou o seguinte, no máximo 5, né, Gi? Isso. Então, são seus orientandos e como banca você pegaria até 5 bancas, até 5. Aí, alguns casos que teve gente que pegou 6 ou 7, isso já é um começo. Então, eu leio dos meus orientandos e pego mais 5 trabalhos. Como que a gente tinha feito, né, Gi? A gente meio que coloca, a gente pode fazer um levantamento, quais são as áreas que cada um aqui tem mais domínio de temáticas, para depois a Gisele já fazer essa primeira seleção. Olha, Marcos, de fazer essa distribuição, né? Qual que é o maior interesse? Eu quero trabalhos que envolvam alfabetização, educação infantil, história da educação, social. Então a gente faz a área de interesse. Foi assim com a Adalto, né, Gi? Foi desse jeito. Aí o aluno, agora eu não lembro o fluxo, como é que foi, Gi, mas a gente depois dizia se aceitava, tinha um fluxo de até quanto tempo de antecedência o artigo tinha que chegar no nosso e-mail desse aluno, mas basicamente era mais ou menos assim, porque cada um tinha 10 orientandos. E detalhe, não era em grupo, tá? Igual a pedagogia. Era individual. Então, além dos nossos 10 orientandos, a gente participava de mais 5 bancas. Foi assim. Então, Gi... Não tem como ser no final de março, gente. Porque... Não, Gi... Você lembra que lá com a gente foi à noite e teve dias de a gente pegar sábados até meio-dia?
Então, não tem para Marcos, eu acho que não tem como ser final de março, porque a gente tem aquele período que o estudante tem que ter o tempo de 20 dias, no mínimo, para acatar as sugestões da banca e ajustar o trabalho. Tendo em vista que 31 é prazo máximo de término da disciplina, a gente teria que ter essas bancas no início do mês. No máximo, estourando, no início de março. Entendeu? Então, teria que ser final de fevereiro a início de março o prazo de ocorrerem as bancas. Entendeu? Aí, Só um pouquinho. Eu vou ter que sair, tá, amiga? Porque tá. já estou 10 minutos atrasada. Pega o carregador para mim. Tá joia, Rose. Tá bom? Tá joia, obrigada. Tchau. Será que dá para colocar ali? Marcos, eu acho que pode até começar antes, uma semana só. A gente tem, mesmo sendo em grupos, tem muito trabalho. Eu acho que uma semana só a gente não dá conta ainda. Acho que pode até antecipar, né, Gisele? A gente vai estar participando de banco e terminando de orientar os nossos orientandos. Vai ser mais ou menos isso, eu penso. Sim. A Silvia levantou a mão, gente. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Desculpe a demora, o trânsito hoje estava horrível. Sem problema. Olha só, eu penso assim, que a gente poderia, à medida em que os trabalhos forem se desenvolvendo, porque como já foi mencionado, tem dupla, tem aluno que está super avançado, que agora já está. Eu, essa semana, recebi 2 textos, já está encaminhado e tal. À medida em que a gente for avançando, a gente participa a Gi. Gi, eu tenho este e aquele aluno que está ok. Aí a gente não sobrecarrega. Por exemplo, de repente, lá por janeiro, a gente, depois das festas e tal, a gente já tem aí 2, 3, 4 alunos que têm possibilidade de defesa. A gente vê quem está na área, quem não está viajando, quem já pode e tal, participa, agir, faz a banca, resolve essa parte. E a gente vai fazendo gradativamente, porque assim, quando acumula tudo numa única semana, é muito complicado, porque a gente não tem só isso para fazer. São muitas as ações. E início de ano é planejamento, é um monte de coisa que acaba tumultuando a vida da gente. Por mais que a gente se organize, planeje, as coisas saem do eixo. Então, assim, à medida em que a gente for avançando, a gente vai trocando as ideias, e aí, assim, ó, o Marcos não pode participar da banca hoje, mas ele pode na semana que vem. Eu posso hoje, eu colaboro com meu colega, e aí a gente vai adiantando esse fluxo para não ficar sobrecarregado. E aí, colegas? Adorei. Ó, Sim, mas, por exemplo, ó, a Camila, ela vai ter que defender antes. Se cada um de nós conseguirmos um aluno para defender junto com a Camila, a gente já ganhou uma que já vai constituir banca. Mas, Marcos,
Não, Marcos, eu imaginei em relação. Eu, por exemplo, tenho 2 que está super adiantado. Eu acredito que eles terminem antes do prazo. A Melry quer falar, só que antes da Melry falar, é só para lembrar que com a questão da Camila, já surgiram alunos querendo fazer esse adiantamento. Então, os alunos, eles são muito... eles espalham essas notícias e aí depois fica uma coisa ruim para a gente. Então, eu acho que é bem legal o que a Silvia falou, da gente fazendo, né, para ter um fluxo aí, mas poderíamos fechar de janeiro, né, da segunda quinzena de janeiro para frente, Silvia, para evitar esse tipo de problema como já houve com a questão da Camila. Uhum. Justamente. Vai gerar. Podemos fechar dessa forma, pessoal? A gente deixa a Camila de ladinho, dezembro fica só a Camila com essa defesa, e a partir da segunda quinzena de janeiro, a gente pode abrir já para aqueles que tiverem o trabalho pronto, organizado, tudo certo, que aí também evita essa quantidade enorme de bancas num período só. O que vocês acham? Pode ser, Silvia? Tranquilo. Ótimo. Professora Eliana, professora Rose. Não, pode ser, eu acho que está bem tranquilo. Então, aí, o que eu estou pensando? Fazer um drive, uma planilha no Google Drive, com o nome, no caso, já dos alunos que já estiverem com o projeto, o TCC, o artigo pronto, e vocês irem preenchendo lá com o nome desses alunos, dessas duplas, ou tem gente que está fazendo individualmente, a possível data dessa banca e os possíveis orientadores. Antes disso, eu falarei com a Heloísa para ver se nós podemos, de fato, fazer o chamamento de uma banca externa, tá? Porque aí a gente tem que ter a certeza de que teremos essa declaração, tá bom? Então, aí... Tá, 16 de janeiro a 4 de março. 4 de março é uma segunda? Sim? Não, então, 4 de março, né? 3 de março, sexta-feira. 3 do 3. Porque aí, gente, os alunos teriam 20 dias para ajuste, e aí eles já teriam, depois desse ajuste, a postagem para ter a nota.
tá? Na verdade, esses ajustes são puro, como que a gente diz? Eles têm que ajustar, eles sabem que tem que ajustar, mas a gente já vai dar a nota na ata, né? Eles vão ter a nota na ata, certo? Uhum. Ótimo, beleza. E aí, pessoal, fechamos então com essa questão da reunião no dia 12, com todos os discentes. Vocês poderão estar presentes às 19 horas. Será uma segunda-feira. Tá? Professora, 12 de dezembro? Isso. Eu ainda tenho algumas aulas na UEMS em dezembro, mas eu acho que eu tenho que confirmar certinho. Mas eu acredito que não, acho que é bem no finalzinho. Mas eu converso com a senhora antes, tá bom? Tá. Eu tenho aula segunda e a sexta na UEMS. Porque aí, pelo menos, prof, para a senhora se apresentar, para poder, né, falar com seus orientantes. Tá? Tudo bem, professora. Então, assim, pessoal, para nós foi muito mais difícil quando a gente fez a parte da formação pedagógica, porque nós tivemos, né, Melody, que fazer tudo num semestre só. Todo esse processo que a gente fez anteriormente foi feito só num semestre. Nós temos a vantagem agora, que eu sei, como a Melody disse, foi constrangedor, né? Eu fiquei constrangida agora, porque com a questão da Melody falar que ela, né, ficou constrangida de ter que trabalhar sem receber. Mas, assim, na verdade, foi um pedido que eu fiz a vocês, né? Então, assim, aí eu não queria causar transtorno, não queria fazer ninguém trabalhar, sabe? Assim, não foi essa a minha intenção. Na verdade, foi mesmo pensando nesse trabalho que a gente vai ter agora, que vai ser o trabalho agora só de olhar para o projeto e fazer com que esses alunos pensem no que eles têm que melhorar para transformar esse projeto em um artigo. Então, foi Gi, você para de graça. Só tô falando que eu tenho liberdade com você. Você para de gracinha. Tá? Não é desculpar, não. É porque a gente tem liberdade, a gente tem que acertar aqui entre nós. Mas, assim, válido, muito válido. A gente já sabe. Agora, próximo passo é saber quem a gente já pode indicar aí para antecipar. Mas não foi para te constranger, porque a gente tem liberdade. Eu tenho liberdade com você. Eu acho assim que agora vai ser mais tranquilo para a gente, porque já tem o projeto. Então, eles já escolheram os orientadores, já não tem como voltar atrás, é aquilo ali que eles vão seguir, é aquele projeto, não dá para mudar de tema, não dá. Já teve aluno minha já falando, eu quero, eu falei, negativo. O projeto já foi apresentado e é isso aqui que a gente vai focar nele. Nada de mudar nada. Nós temos que melhorar, não tem que voltar para trás, né? Então é isso. Temos já uma data para a nossa reunião, no dia 12, o primeiro dia da disciplina. Temos uma data, então, para a gente começar a fazer as bancas. Legal, já foi uma coisa. E aí eu vou enviar o manual para vocês, depois que o Marcos der mais uma olhadinha, para que vocês tenham conhecimento, para que vocês possam, de repente, fazer alguma sugestão, se tiver ainda, né, que ser feita, e para que a gente possa depois, nessa reunião, tratar com esses alunos esses pontos importantes desse manual. Tá? E quem não puder, né, em todo caso, assim, participar da reunião aí para me avisar com antecedência, né, para eu poder falar para os alunos, para os orientandos, né, porque o professor não pôde estar presente, tá? Só para a gente poder deixar combinadinho, que aí eu vou ter uma reunião com os tutores, eu vou falar para eles da importância de todos participarem dessa aula inaugural, que vai ser uma aula que todos os orientadores estarão presentes, tá? Então, vai ser uma aula inaugural mesmo da disciplina. Tá bom? 12, isso. Isso mesmo.
Uhum. Uhum. Isso. Eu vou colocar todas essas informações no plano instrucional para os alunos. A professora Eliana disse que já está 98% o trabalho pronto. A gente precisa que a Camila tenha nota até o máximo no final de dezembro. Eu acho que a gente poderia fazer essa banca com a Camila antes do dia 20. O que vocês acham? O que a senhora acha, prof? A senhora que é a orientadora dela? O dia 12 de dezembro? Não, na semana adiante. Não, ixi, nós estamos com um trabalho bem redondinho, praticamente. Aí depois a senhora vai dizer... mesmo que está faltando dar uns alinhavos, assim, ela já fez, aí eu sugeri algumas alterações, né? Uhum. Aí ela é muito prontativa, ela já responde rapidamente. Nossa, ela é ótima. Nós temos a chamada já para terminar. Eu penso que, assim, a princípio era isso. A gente, como eu disse, a gente pode se falando pelo grupo. Vou fazer E pode também fazer outras reuniões, caso seja necessário, tá? Para que a gente possa esse processo da melhor isso, com molinho, assim. tranquila, menos trabalhosa para nós. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém mais? Podia falar, né? Você veio comprar. Passa ali e pega. Ah, não, né? Já vim pra cá. Seu carro. Silvia. Ai, desculpa. Silvia quer falar mais alguma coisa? Rose, Mel? Eu não fiquei com as versões finais deles depois das últimas alterações, tá? Então, eu posso entrar em contato com eles e solicitar que as últimas alterações que eles fizeram de ajustes... Projeto, né? Pode, prof. Final a entrega. Uhum. Porque é necessário que eles façam essas alterações, né? No caso, eles teriam que te passar antes para poder postar, mas teve muita gente que não fez isso, né? Então, é bom você saber como que tá, se eles arrumaram direitinho, né? Para poder dar encaminhamento no artigo, tá? Eu te mando agora, terminando a reunião. Ou você mesmo já pode postar no nosso grupo, na hora que tu terminar lá. Você posta lá. Sim, aí eu vou imprimir para ela. E vou postar lá na pasta da evidência do TCC lá, que precisa constar. Tá? Essas evidências estão nos matando. Beleza, gente? Tudo certinho? Ok?
Depois você me providencia para mim a gravação para eu passar para o Sidney, né, que não esteve presente. Tá? Pode ir, por mim, pode ir, tá terminado, tá?